Em agosto de 1822, 2 semanas antes da independência do Brasil, Dom Pedro I, o então príncipe regente aqui do nosso país, passou por essas terras e pediu a bênção de Nossa Senhora Aparecida. Dom Pedro I, ainda Pedro, príncipe regente do Brasil, depois da partida de Dom João, ele pega um Brasil que está um pouco complexo, era um país muito grande, de difícil comunicação. Imagine uma pessoa na Bahia ou no Sul ficar sabendo de uma notícia do imperador, do príncipe, quem quer que fosse. Era muito difícil, muito distante. Então nós temos um príncipe que começa a tentar fazer uma negociação e ele precisa ir para um lugar que é economicamente e politicamente viável. Ele vai escolher o Vale do Paraíba, porque ele começava a se despontar. Não era o Vale do Café, era um Vale do Tabaco, um Vale da Cana-de-Açúcar, um Vale do Gado Vacum, mas era um Vale do Paraíba que prosperava. Tímido, mas próspero. E aqui ele vai buscar alianças políticas, até porque ele tinha problemas com aquele que estava governando São Paulo. E uma das vilas importantes que ele precisava visitar era a vila de Guaratinguetá, a vila de Santo Antônio de Guaratinguetá. Dentro dela, um bairro ainda mais importante, que já vinha se destacando há muito tempo, que era o bairro da Capela, que hoje nós conhecemos como Aparecida. O povo ficou assim emocionado com a chegada de Dom Pedro. Esperavam por esse dia, ansiavam por esse dia. Mas Dom Pedro, ele era um rei diferente, um príncipe diferente. Apesar de um homem, às vezes, um pouco autoritário, um pouco mais irritadiço, Dom Pedro era popular. Dom Pedro era um príncipe que vivia próximo das pessoas. Em um dos episódios de sua passagem pelo vale, ele chega na fazenda em São José do Barreiro, na frente da tropa. E lá ele pede um prato de comida. A dona da casa não sabia quem era ele. E naquele momento ele não parecia um príncipe, parecia um cavalariço. Ela oferece a ele comida, ele vai comer no fundo da casa e segue viagem. Ela não permitiu que ele entrasse na casa porque recebeu uma visita importante. Mas Dom Pedro é um homem simples. E esse homem simples, ao passar pelo vale, também fazia questão de visitar essas igrejas. Por que visitar as igrejas? Primeiro, ele é católico, Brasil também, existe uma relação dele muito forte também com essas igrejas que ele vai visitar. Faz questão também de conhecer a Capela de Aparecida, então vai se direcionar para cá. Dom Pedro recebe a mensagem às margens do Ipiranga, logo depois de ter passado por esse caminho que é o Vale do Paraíba, e por isso o Vale se coloca tão importante nesse processo. Foi a primeira ação, o Grito do Ipiranga. Entretanto, nós temos umas coincidências interessantes que envolvem Dom Pedro e Aparecida. Não sabemos o que o príncipe pediu a Nossa Senhora, qual foi a intercessão que ele buscou naquele momento. O que sabemos é que depois disso ele vai conseguir fazer do Brasil um país independente. Será que foi isso que Dom Pedro pediu? Não sabemos. Dia 12 de outubro, que é uma data um pouco mais distante, é uma data significativa, dia de Nossa Senhora Aparecida, mas antes de ser efetivada como dia de Nossa Senhora de Aparecida, muito tempo antes, 12 de outubro era uma data marcante para o Brasil, porque foi o dia da coroação de Dom Pedro. Foi o dia que nós passamos a celebrar a independência no início desse processo. E também foi a data que, por muito tempo, acompanhou os brasileiros em seu rito. Mas eu vou numa coincidência além, eu vou passar um pouquinho. Mais tarde, Isabel, princesa Isabel, também vem a Aparecida, sua neta, pedir graças, pedir para ter filhos, e ela vai alcançar essas graças. Vai oferecer para Nossa Senhora presentes, entre eles a coroa. Coroa que da cabeça de Isabel sai, porque Isabel não se torna rainha, mas entrega a coroa a Nossa Senhora, essa, rainha do Brasil. Então, e tudo isso só prova que lá em 1822, Nossa Senhora já era reconhecida pelo Brasil como é hoje. Então, é uma história que há muito tempo ocupa aí o coração, a memória de muitas pessoas. Antes do famoso brado às margens do Ipiranga, houve o silêncio de uma oração diante da imagem encontrada por pescadores. Ali, em um gesto simples de fé, escrevia-se uma página que permaneceria para sempre na história de Aparecida e também do Brasil.